De volta para a segunda parte do programa, o controle de ruídos em condomínios residenciais. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E hoje de volta aqui com o arquiteto Sérgio Ackerman. Sérgio, obrigado por ter voltado. Ok, Ansel. Estamos aqui à disposição, vamos tentar te ajudar. Sérgio, na primeira parte do nosso programa, controle de ruídos em condomínios residenciais, que você, síndico, pode ver aqui em cima, nós falamos muito sobre a produção de ruídos por equipamentos. Hoje vamos falar um pouco sobre a produção de ruídos por pessoas. Você falou um pouquinho sobre os projetos, sobre a necessidade de se pensar no isolamento acústico durante a construção. Isso para equipamentos é muito tranquilo, porque os equipamentos, mais ou menos, eles têm um nível de ruídos previsível. Agora, e no caso das pessoas? As pessoas são diferentes uma das outras. Como é que eu devo tratar esse assunto? Realmente, hoje nos condomínios, nas residências, é um verdadeiro laboratório de teste do desempenho da edificação. Porque as pessoas, famílias estão em casa, crianças correndo, brincando, a pessoa trabalhando, o pai trabalhando no home office adaptado. Então, são comportamentos diferenciados aí. Você está submetido a ruídos do piso superior, por exemplo. Tem uma pessoa que pode estar acima do peso, então é uma passada diferente, ela anda diferente, é um comportamento diferenciado. E você está em casa, sossegado, vendo uma televisão, ouvindo uma música, e você está submetido a esse tipo de desconforto, né? Então, o que eu falo é que hoje, de 5 meses para cá, as edificações são verdadeiros laboratórios, porque são testadas dioturnamente, à noite com ruídos aéreos, hidrossanitários, torneiras, descargas, e durante o dia o convívio familiar, que está praticamente enclausurado na sua residência. Agora, você falou em norma de desempenho. É uma norma, é a 15575, se não me engano, né? Essa norma, síndico, ela trata do desempenho de vários materiais, não só na questão acústica, mas na questão de revestimento, de impermeabilidade, enfim, uma série de outros assuntos técnicos, e tem a parte de acústica também. Agora, para se fazer uma norma dessas, tem que se simular uma situação. Por exemplo, se eu falo que o revestimento de uma fachada tem que garantir um certo nível de impermeabilidade, eu imagino uma chuva, imagino um clima muito úmido, imagino algumas situações que possam agredir aquela fachada e o revestimento tem que dar resposta contra aquilo. No caso da acústica, quando se fez essa norma, se pensou no nível de ruído de pessoas. Agora, qual é o padrão que foi adotado? É a pessoa obesa, a pessoa magra? É a pessoa mais velha, a pessoa mais nova? A pessoa que precisa de andar, por exemplo, um idoso que tem que andar com a bengala, que produz ruído? Como é que funciona isso? Essa norma 15575/13, ela foi estudada e ela tem valor, está em vigência, ela tem valor de lei. Então, você tem vários níveis de atendimento. Você tem 3 níveis, resumindo. O superior, o intermediário e o inferior. Desde as edificações Minha Casa Minha Vida, que é obrigatório o atendimento da norma, até um padrão mais alto, uma edificação de luxo, altíssimo padrão. Então, existe essa preocupação de dimensionar as vedações horizontais, piso, né? E também dimensionar as vedações verticais, paredes, e internas e externas. Quando você fala de externas,
caixilhos, vidros e paredes, que você protege a edificação dos ruídos de tráfego urbano, com a intensidade de tráfego também existe, nós estamos aparelhados para fazer esse tipo de sondagem acústica, né, que é são medições sonoras que você faz num horário de rush, combinar, que você consegue com aquele tipo de rush, com aquele tipo de tráfego, você consegue definir a fachada adequada para aquele edifício. Isso no caso do tráfego viário, do barulho de rua que entra para dentro do apartamento. Tem o ruído de automotores, tem o ruído de monomotores, as motocicletas. Hoje você escuta ruído com o pessoal em entrega de motocicleta, você vê muito mais moto andando na rua, que é uma situação diferenciada. Tem ruídos de aéreo, né? Aproximação das aeronaves no aeroporto de Congonhas, que hoje está bem reduzido. Quem mora em Moema hoje é premiado, porque o tráfego de aéreo diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Agora, vamos nos ater ao caso das pessoas, tá? Como que eu devo imaginar que essa norma de desempenho funciona com relação aos tipos diferentes das pessoas? Uma norma, ela tem que ser generalista, ela tem que abordar os casos mais gerais. Só que eu tenho problemas pontuais que me causam incômodo, não a mim, ao vizinho de baixo ou ao vizinho do lado, e a minha tarefa como perito é verificar se as normas estão sendo atendidas. Agora, a norma é muito generalista. O barulho é muito individualista. Há uma contradição muito difícil para o trabalho do síndico ou para o trabalho aqui do perito. Como é que a gente trabalha em cima disso? O desempenho almejado, o que a gente procura, você já conta com a definição desses pisos de laje, com a espessura dessas lajes de paredes, visando o atendimento da norma, independente do comportamento dessas pessoas. Então, o que hoje está em voga, que é pauta, preocupação dos síndicos, é que com essa convivência diária, as pessoas usam mais a edificação, ficam mais dentro de casa. E aí pode ocorrer alguma variação, uma pessoa obesa com mais força na pisada. Força na pisada, vamos dizer, ela pode incomodar sem querer o vizinho de baixo, ela não faz de propósito. Eu recebo reclamações de pessoas que me ligam, olha, não aguento mais, a vizinha ela faz de propósito. Não, ela não faz de propósito. É a maneira dela pisar, a maneira dela se comportar na edificação, é o uso da edificação que pode ocorrer uma perturbação involuntária. Então, os síndicos podem tomar uma premissa de divulgar uma nota, os condôminos, de usarem com mais precaução a sua edificação, né? Procurar não fazer tanto ruído, tanto falar alto, ou jogar futebol dentro de casa, ou uma obra que pode ser prorrogada por 1 mês ou por 2 meses, né? Obras de demolição dentro do edifício, isso aí realmente causa transtorno, as pessoas estão mais irritadas, mais perturbadas. Com relação ao barulho produzido por obras, é uma coisa interessante. Quando a norma 16.280 foi publicada, houve um evento grande que a Gabor RH, que patrocina cursos de formação de síndicos, é muito conhecida aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Ela produziu um evento com aproximadamente 300 síndicos para mostrar nuances dessa norma. E eu tive a felicidade de poder demonstrar a parte técnica. Como que se faz um plano de obra que o condômino tem que informar para o síndico sobre a obra que ele vai fazer, para ser aprovado ou não, com ART e etc. E eu coloquei no item desse plano de obra uma coisa interessante, que eu uso até hoje quando eu participo desses processos, que é o seguinte: você informar
em que períodos da obra você vai produzir mais ruídos. Por exemplo, a fase de demolição vai demorar 15 dias, eu vou usar um martelete e tal. Então, naquele período, se preparem para um aumento maior do nível de ruído, que é um direito de quem está fazendo a obra. Ele pode fazer aquilo no horário do regulamento do condomínio, né? Mas ele está alertando que ele vai fazer um tipo de barulho diferente que pode incomodar mais. Agora, você falou uma coisa interessante, que as pessoas não fazem de propósito. Acontece. É o hábito delas que, de repente, está sendo mais audível porque está todo mundo em casa agora. Eu estou achando, você como arquiteto e humanista, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas estão mais individualistas. Tanto na hora de produzir o ruído, quanto na hora de aceitar o ruído produzido pelo vizinho. Você acha isso também? Sim, eu não diria individualista, eu acho que a que recebe o ruído está mais intolerante, porque ela já está numa situação de obrigatoriedade de ficar em casa, né? Você não tem aquela liberdade de você ir num lazer, num restaurante, num barzinho, num parque. Nós estamos realmente, literalmente, nós estamos de castigo. Não, tomar chopinho sozinho é horrível. Tomar chopinho sozinho, vinho sozinho. Então, essa situação que já deixa o ser humano sob pressão, né? E aí você põe o plus, convivência familiar, e ruídos de vizinhos próximos. Isso aí já é um comportamento do ser humano a ser estudado, né? Porque nós nunca tivemos uma situação dessa. Para nós é uma novidade, é um aprendizado. E o que a gente sente é uma demanda muito grande em busca desse conforto. Você pode ficar em casa, você tem que ficar em casa, mas se você estiver confortável, é muito melhor. Até para servir como um incentivo para que você fique em casa e cumpra o distanciamento social propagandeado e assim por diante. Você usa a sua residência e, na busca desse uso, você compõe com o conforto. Então, é o conforto acústico, é o ar-condicionado, você acaba procurando otimizar a sua convivência familiar com esse conforto. Hoje as construtoras já estão procurando outro objeto de venda, é um espaço para home office, né? As edificações, os apartamentos estão ficando um pouquinho maiores, né? Eles estavam compactos e agora um pouquinho maiores, porque você tem uma área de home office, né? Você tinha a área de home theater, que também exige um conforto melhor, da não propagação dos sons e ruídos para apartamentos vizinhos e para a própria residência. Então você vai em busca desse conforto, desse bem-estar na tua edificação. Agora, Sérgio, o que o síndico mesmo está preocupado é o que ele pode fazer no momento de crise para amenizar os conflitos, para harmonizar um pouco melhor o condomínio. Que atitude que ele pode ter, ou que atitude ele pode recomendar para os condôminos que estão reclamando de barulho ou produzindo barulho. E aí a coisa cai no seguinte: que tipo de produto eu posso aplicar? É revestimento de piso, é revestimento de parede, é os dois, caro, é barato? O que você aconselharia? O síndico também tem as limitações. Ele pode alertar ao condomínio com avisos: olha, vamos colaborar com excesso de ruídos. Agora, soluções para edificações já prontas, você pode... É complexo, porque essas soluções acústicas de proteção, elas são feitas, estudadas durante a obra, né? Um projeto específico. Agora, você vê, na década de 70, os apartamentos
o must era ter o carpete. Você tinha carpete nos dormitórios, sala, e esse carpete proporcionava um conforto muito bom. Depois, com a mudança dos costumes, hoje nós temos pisos duros, né? É madeira, mármore, porcelanato. Esses pisos provocam mais impacto, não são tão softs como o carpete. Ou seja, na verdade eles não é a questão, a questão que você está abordando não é bem no sentido de que o material pode conduzir ou não o som. Ele absorve melhor o som, ele não causa um impacto e esse impacto gera um ruído para baixo. Ou para cima, porque o ruído estrutural ele vai para baixo e vai para cima. Então, esse aspecto você tem soluções paliativas. Você pode colocar um tapete na sua casa para você não incomodar tanto o vizinho, né? Você põe o tapete, o ambiente fica mais fonoabsorvente, né? Porque o som não fica tão reverberante, não fica pipocando, refletindo nessas superfícies duras. Então, um tapete de 10 milímetros dá um conforto, melhora o conforto do ambiente, né? Uma cortina espessa também pode melhorar o conforto dentro de casa. Ou seja, é inversamente proporcional esse tipo de conforto que está sugerindo com os problemas alérgicos, por exemplo, e as rinites e a questão do acúmulo de ácaros no carpete e assim por diante. Exato. As pessoas são alérgicas, não usam o carpete ou são proibitivos esse tipo de revestimento, né? Então, não diria, então, hoje pode pôr um tapete em vez do... Mesmo assim, é sujeito a alérgico, as pessoas estão mais alérgicas, né? Entra num outro ramo aí da medicina. Um outro assunto, um pouquinho diferente, mas também ligado ao mesmo assunto, ele se refere aos testes de equipamentos. Nós estávamos conversando antes do programa, informalmente, e você falou sobre os laboratórios, as aparelhagens dos laboratórios para testar ruídos e, em cima disso, aferir o desempenho de alguns materiais. Exato. Como que isso se leva, como que esse planejamento de testes laboratoriais, de ensaios, leva em conta a diferença de pessoas? É produzido, por exemplo, um barulho... Nós falamos aqui das pessoas obesas que têm uma passada mais forte do que uma pessoa mais leve. É produzido uma diferença de som? Como é que é feito esse tipo de ensaio? As soluções que são definidas durante a obra, elas podem ser testadas ao final da obra, quando você vai dar a chave para o proprietário. Você já coloca, nós fazemos um teste, os testes são 5 testes padronizados que visando ver se está atendendo à norma, tudo aquilo que você projetou, se está funcionando realmente. Então, quais são esses testes? Nós temos aparelhos padronizados, ISO, normas internacionais, que produzem ruídos padronizados, como de impacto, né? É um ruído de impacto padronizado. Impacto que você fala é uma pisada ou é o choque de um objeto no solo? Como se fosse pisada, choque de objeto, para falarmos a mesma língua, para evitar isso. O cara tem uma passada mais pesada, ele é mais obeso ou menos, então tem um equipamento que ele provoca impactos padronizados, entendidos, né, internacionalmente, e esse impacto, ele mede o desempenho que está o piso. Então, você dá um manual para o proprietário, olha, teu apartamento, e para a própria construtora é uma segurança, porque quando o proprietário entra no apartamento, ele faz, às vezes, reforma, ele quebra o piso, quebra a parede, ele estraga todo o tratamento acústico e pode provocar desconforto nos outros vizinhos e vai para cima da construtora.
e a construtora tem aquela documentação. Olha, nós fizemos os testes padronizados com o laboratório que veio aqui, e isso aí dá uma segurança para os moradores. Isso é um alerta para o síndico na hora de aprovar uma determinada obra, para pensar nesse assunto. Se um tratamento acústico pré-aplicado na fase da construção não está sendo removido, se não está sendo danificado pelo condômino que está reformando. Exato, exato. Bem falado, Ansel. Sérgio, eu estou adorando a nossa conversa. Eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre outros tipos de materiais, como, por exemplo, as paredes de gesso, drywall, etc. Mas vamos deixar isso para uma terceira parte do programa, porque vai ficar muito extenso. Mas vamos deixar isso para uma terceira parte, eu acho que o nosso amigo síndico vai aproveitar melhor. Perfeitamente, estamos aqui. Então vamos encerrar por aqui. Não percam a terceira parte do nosso programa Controle de Ruídos em Condomínios Residenciais. Até lá!